Olá, caríssimos, tudo na paz, graças a Deus. Estamos aqui para mais uma aula, a correção da atividade do dia 10 de junho de 2020. Estimo que todos vocês estejam com saúde e com alegria nos lares de vocês e vamos para a nossa correção. Hoje a atividade foi de português e de ciências. Então vamos à nossa correção da nossa atividade, ok? Qualquer dúvida, eu reforço novamente, entrem em contato, digam que estão com dúvida e tira o print da tela da atividade que está na dúvida e a gente vai tentar resolver da melhor maneira possível. Então vamos à nossa correção da nossa atividade do dia de hoje, ok? Então, como de costume, aqui a nossa tela nós vamos fazer o nosso nome completo, iniciando nossa atividade. E aqui nós temos o nossa leitura de leite, né? Como acontece todos os dias. E para refletirmos, eu trouxe um vídeo bem interessante que é a respeito de julgamentos. Então ele diz: pense bem antes de julgar as pessoas para depois não se arrepender. Que fala a história de um médico que estava na sala de cirurgia para fazer a cirurgia, uma cirurgia urgente, e o pai da pessoa que estava no hospital achou ruim porque o médico sequer deu atenção a ele, explicou como estava. Porém, o médico tinha acabado de sair do velório do seu filho e foi ali exatamente para fazer aquela cirurgia e já estava retornando para prestar as últimas homenagens ao seu filho. Então, muitas vezes, a gente julga o outro sem saber a dor do outro. Então, é necessário nós conhecermos realmente como o outro está para podermos tecer as nossas críticas ou simplesmente não criticar, porque a gente não sabe como anda a outra pessoa. Dessa forma, é importante a gente seguir firme e confiante, compreendendo que nós somos humanos, nós falhamos, nós temos nossos erros, mas sempre é necessário a compreensão do próximo, porque só sabe o tamanho de uma dor aquele que sente. Então vamos seguir a nossa atividade, sugiro assistirem esse vídeo, é muito bonito, bem interessante. E no mais, sigamos. A nossa atividade de português refere-se a doces. Ontem a gente também trabalhou algo com doces, né? E doce é muito bom. Então, é uma canção de Marisa Monte, que é de composição Marisa Monte, Dadi e Seu Jorge, que tem por título Não É Proibido. Então, ela começa assim, a primeira estrofe está aqui. Essa música ela é composta por uma, duas, três, quatro, cinco estrofes. Então, na primeira estrofe, ela diz, ó, jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sundae de chocolate, paçoca, mariola, quindim, frumelo, doce de abóbora com coco, balajuquinha, algodão doce e manjar. Venha pra cá, venha comigo. A hora é pra já, não é proibido. Vou te contar, tá divertido. Pode chegar. Vai ser nesse final de semana, nesse fim de semana. Manda um e-mail para a Joana vir. Não precisa bancar o bacana. Fala para o Peixoto chegar aí. Dessa forma aqui nós temos a letra do texto da canção, certo? Nós temos a composição, quem compôs, e nós temos quem canta, Marisa Monte. E foi colocado aqui um vídeo que é exatamente a música em forma cantada, a forma lida e a forma cantada. Eu acredito que os que fizeram a atividade tiveram a oportunidade de ouvir o ritmo, a melodia da canção. Não vou colocar para não estendermos o nosso tempo. Então vamos lá. Quantos doces aparecem descritos na primeira estrofe? Então lembram que eu disse para vocês que essa aqui é a primeira estrofe, está até marcado de vermelho aqui, ó, primeira estrofe. Então aqui eu tenho a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta estrofe. Mas na primeira estrofe eu tenho jujuba, bananada, pipoca. Aí você pode dizer, mas pipoca não é um doce. Mas nós temos a pipoca doce, que também é um doce. Pipoca, cocada, queijadinha. Você diz, queijadinha é um salgado, mas temos queijadinha de coco e é um doce. Ela tem a sua cobertura doce. Então, queijadinha, sorvete, chiclete e sundae de chocolate. Então, nós temos 8
tipos de doce na primeira estrofe. Então, quantos doces temos? 8. 8 doces. Ok? Vamos para lá. Qual dos doces descritos na música tem o maior número de letras? Então, essa daqui vocês podem até ter escrito, exemplo, algodão doce. Algodão doce, se eu juntar o algodão doce, realmente dá um nomezinho comprido. Doce de abóbora com coco, também dá um nome bem legal, né? Sundae de chocolate, também dá um nome, beleza. Então, é compreensível e aceitável vocês terem escritos estes nomes. Mas se for pegar a palavra isolada que seja maior, seria queijadinha, que temos Q-U-E-I-J-A-D-I-N-H-A, queijadinha, 11 letras. Lógico, como eu estou dizendo, se for copiar o nome completo do doce, seriam estes aqui os maiores. Doce de abóbora, nós temos algodão doce, nós temos sundae de chocolate. Se for pegar a palavra, seria queijadinha. Então, das duas formas, está correta. Eu vou colocar queijadinha como uma palavra só, certo? Mas quem colocou a palavra maior, algodão doce, doce de abóbora com coco, que no caso seria a maior, ou sundae de chocolate, ou quem colocou a palavra isolada queijadinha, está ok. Observei as duas formas de resposta nas atividades que chegaram nas respostas. Então, ok. Parabéns pela interpretação. Coloquei dessa forma apenas para a gente ver que existem outras formas de respostas, que não há conhecimento maior nem menor. Há saberes diferentes e cada um da sua forma chegou ao resultado e à sua compreensão. E o importante é isso aí. Independente se acertou ou se errou, o importante é a tentativa, porque é tentando que a gente chega até as respostas. Quantas palavras tem 3 sílabas? Escreva elas abaixo. Então, eu vou fazer aqui apenas nessa primeira estrofe. Quem fez da música completa as 3, parabéns. Eu vou fazer apenas das 3 estrofes para a gente compreender a separação silábica, ok? Mas isso não impede de escrevermos todas as palavras. Então, eu tenho aqui, ó, bar. Tenho 3 sílabas. Pipoca, 3 sílabas. Cocada, 3 sílabas, ó. Queijadinha, já tenho mais do que 3, então não rola. Sorvete, 3. Chiclete, 3. Ok? Sundae de chocolate já é um nome mais comprido. Então eu vou copiar apenas essas que tem as 3 sílabas dessa primeira estrofe aqui. Ok? As demais que colocou, por exemplo, paçoca, frumelo. Então, também tem 3 sílabas e está valendo também. Mas eu vou pegar apenas a primeira estrofe para não estender muito a explicação. Aqui é mais a questão da compreensão do que seriam as 3 sílabas. Então, ó, jujuba, uma. Vou fazer só umas 4 ou 5. Bananada, temos mais do que 3, então não encaixa. Pipoca, ok. Pipoca. Cocada. Sorvete. Chiclete. Pronto. Eu vou parar pelo chiclete, mas vocês compreenderam que são palavras que têm 3 sílabas. Quando eu falo ó, chiclete, banana, tem 3. Agora, bananada, tem 4. Então, não encaixa nas 3 sílabas. Beleza? Vamos lá. Quais os nomes de pessoas que aparecem no texto? Outro ponto importante. No texto, nós temos nomes de pessoas que estão descritas no texto. Nós temos o nome da composição, da música e da intérprete, que também foi a compositora, certo? Quem escreveu estes nomes aqui, Marisa Monte, Dade, Seu Jorge, parabéns, ele compõe o texto também.
Porém, a pergunta se referia ao nome das pessoas que estão nas estrofes. Mas, como eu disse, os saberes e a interpretação é o que vale. Se vocês escreveram Marisa Monte, Dadi e Seu Jorge, como eu observei em algumas das respostas, parabéns. Outros nomes que aparecem aqui, ó, quando ele diz, ó, vai ser nesse fim de semana, manda um e-mail para a Joana vir. Então, eu já tenho aqui uma. Joana, não precisa bancar o bacana. Fala para o Peixoto chegar aí. Então, eu tenho Joana e Peixoto. Lógico, quem escreveu Marisa Monte, Dadi, Seu Jorge, parabéns. Quem escreveu as que estão dentro do texto das estrofes, parabéns também, está correto. Mas eu vou escrever aqui as duas, só para mostrar para vocês que também se encontram também dentro do texto. Joana e Peixoto. Então, ó, Joana, lembram que nome próprio, primeira letra maiúscula. Então, Peixoto. Letra maiúscula. Então, eu vou escrever apenas esses dois. Quem escreveu o Seu Jorge, Marisa Monte e Dadi, beleza. Qual desses doces é o seu preferido? Eita, aí ficou difícil. Temos vários doces aqui bem interessantes, bem legal. Eu vou escolher um que é o meu preferido. É muito difícil. Eu poderia escolher, vou escolher mais de um, como eu acredito que vocês também têm mais de um, mas eu vou ficar com a cocada. Cocada de doce de coco. Eita, cocada. Vou ficar com a cocada. Então, cocada de doce de leite. Cocada de coco. Cocada de... Cocada é bom de qualquer jeito. Depois uma água geladinha, pronto. Tá bom demais. Então, eu vou escolher o meu preferido, cocada. Beleza? Eu acredito que vocês colocaram os que vocês gostam, porque sabor realmente é interessante, cada um tem o seu. Então, quem são os autores da música? Então, nós vamos aqui, ó. Quando nós escrevemos um texto, nós temos os autores do texto. Em uma canção, nós temos uma composição, que também é uma autoria. Então, a composição dessa música ou a sua autoria é Marisa Monte, Dadi e Seu Jorge. Então, ó, Marisa Monte, Dadi e Seu Jorge foram as pessoas que fizeram a composição desta bela canção. Quando será a festa? Vamos ver quando será essa festa? Vai ser nesse fim de semana. Olha só, embora festa nesse período de pandemia, infelizmente, está restrita, viu? Mas, segundo o texto, essa festa vai ser nesse fim de semana. Ok? De que maneira será enviado o convite? Então, nós temos várias formas de convidar uma pessoa, né? Nós poderemos enviar uma carta, enviar um e-mail, enviar um convite, enviar um WhatsApp, enviar um telegrama, enviar um monte de coisa. Hoje em dia se utiliza muito como se estamos no tempo da tecnologia, né? Então, na atualidade, nós usamos convite virtual. Então, nós preparamos um convite virtual e mandamos. Economiza tempo, economiza dinheiro e economiza distância também. Quer dizer, você sai daqui para convidar uma pessoa lá no interior. Então, manda um convite virtual. Inclusive, essa semana mesmo, eu recebi, a semana passada, um convite virtual para um casamento o ano que vem. Então, convites virtuais se utilizam, porém, esta festa aqui, ó, manda um e-mail para a Joana vir. Então, a forma de convite que tá se referindo nessa composição aqui é um e-mail, é uma forma de carta, é um correio eletrônico, também conhecido como correio eletrônico. É uma carta eletrônica. Então, é uma forma de escrever. Então, o convite aqui será um e-mail, beleza? Então vamos lá. Tipos de solo. Nós vimos na semana passada, na aula de ciências, sobre o solo, não foi? Lembram? Os solos, os fungos que tem no solo, as minhocas, a função do solo, os bichinhos que a gente vê por meio do microscópio, que são seres microscópicos. E nós vimos que o solo é muito mais do que essa parte superfície que nós pisamos. Existe uma vida, ou seja, ele dá suporte à nossa vida.
E hoje nós vamos ver alguns tipos de solo, beleza? O solo é importante para a região da qual ele está inserido. Isso porque é a partir dele que se define uma série de fatores a respeito do lugar, como se é forte em agricultura, qual tipo de flora, vegetação que ele possui, dentre outros importantes aspectos naturais. Exemplo, a região Nordeste, nós temos características no sertão, nós temos características no Brejo, nós temos características no sul do Brasil. Então, são partes de solo que definem o clima, até mesmo da localidade, e isso vai interferir no solo. Por exemplo, o solo amazônico é um solo totalmente diferente do nosso solo que nós temos aqui. Embora estejamos no mesmo país, mas se define. Aqui mesmo, na nossa cidade, João Pessoa, ou na cidade de vocês, existem solos diferentes. Nós temos os tipos de solo. O arenoso, que tem uma consistência granulosa de areia, ele é permeável à água. Por exemplo, se você pegar uma esponja em casa e colocar água nela, ela vai sugar a água. Então, o solo arenoso, ele faz mais ou menos esse processo. Então, ele é permeável, ele permite que a água adentre nele. Nós temos o solo argiloso, que tem uma consistência fina e ele é impermeável à água. Ou seja, principal, quando a gente passa em algumas estradas e tá aquela parte de barro molhada, aquele barro escorregadio, que se você pisar, você cai. Então, por quê? Porque esse solo, ele é argiloso, ele não permite que a água penetre nele com facilidade. Então, ele segura a água ali, por isso que fica bem escorregadio. Nós temos o solo árido. Esse solo, ele não possui água em sua composição. Pode existir outras camadas embaixo dele que possuem água, mas o solo árido, ele, na sua composição, ele não possui água. Okay? Temos o solo calcário, que é formado por partículas de rochas, é seco e esquenta muito quando recebe a luz do sol, o solo calcário. Temos outro tipo de solo que é o humoso ou orgânico, que ele tem uma grande concentração de material orgânico em decomposição. Então, é o solo humo, ou humoso, ou orgânico. Leia o texto. A argila é um componente do solo que retém água. Este tipo de solo chama-se impermeável. Então, chamamos esse solo argiloso de impermeável. Como esse componente é formado de pequenas partes, não existem muitos espaços entre eles. Por essa razão, a água ela não consegue passar por esse tipo de solo, porque ele é muito próximo às suas espessuras. Nós temos a areia, que é o componente do sólido que não retém a água, e por essa razão é denominado de permeável. Então, é o solo arenoso, como nós vimos anteriormente. Ele é permeável. Neste caso, a areia é formada por partes maiores que deixam o espaço para a água passar. Nós temos o humus, que retém uma parte da água e deixa outra parte passar. Então, o solo humus ele consegue reter uma camada e uma pequena parte passa. Dessa maneira, o solo humo ele fica rico e úmido, o que é importante para as plantas, para as vegetações, para adubações. Além disso, o humus possui muitos nutrientes para as plantas. E foi este solo utilizado no terrário que vocês plantam em casa, que você desenvolve vegetações, ou seja, para fazermos uma plantação, a gente enriquece o solo com alguns tipos de adubo. Essa água ela consegue uma parte penetrar, outra parte fica na superfície do solo, e esse solo ele fica mais fértil. No solo existem buracos bem pequenos, aqui chamamos de poros do solo. Então, quando a gente coloca água, pega um copo com água, a gente bebe a metade e joga um pouco fora. E aquele solo puxa a água. Então, essa água adentra no solo através dos poros do solo. Assim como a nossa pele tem os nossos poros. Quando nós suamos, a gente vê os pingos no nosso suor, ele sai por poros. No caso, o solo, ele tem o poro do solo. Esses poros são importantes porque as plantas e outros organismos utilizam a água
e o ar ali contidos para a sua sobrevivência. Então, o nosso solo, ele é rico, ele sustenta a vida e alguns seres e organismos vivos que vivem embaixo do solo ou em sua superfície utilizam essa água para a sua sobrevivência. Então, vamos à nossa atividade. O tipo de solo que retém a água é chamado de aquele que retém água, que segura, não deixa a água passar. Lembra? Argila é componente, ele é um solo impermeável. Então, o solo impermeável não permite que a água adentre nele. Permeável é aquele que deixa. Qual tipo de solo que a água não passa? Então, nós vimos que é o solo que tem argila, é o argiloso. Então, solo argiloso, ele não passa água. Um exemplo é muito utilizado esse tipo de solo, esse tipo de matéria para fazer alguns utensílios domésticos, principalmente nos sertões, em localidades que não tem muita utilidade dessa que nós temos hoje, panela de alumínio, de ferro, de lata, de latão. Se utilizava a argila para fazer panela de barro, inclusive comida na panela de barro é muito boa, muito gostosa. Pote, quartinha para levar água para o roçado. Então, utiliza-se muito a argila. O tipo de solo que não retém a água chamamos de solo impermeável. Por quê? Porque ele permite que a água adentre nele. Ó. E um exemplo dele é o qual? É o arenoso. Permeável. Um exemplo desse solo permeável é o solo arenoso, que permite que a água entre nele. Então, o solo que permite que a água passe é o solo permeável, ou seja, ele permite que a água passe, ele não retém água, ok? Qual o tipo de solo que a água passa? Como eu vi anteriormente na questão que eu demonstrei para vocês aqui, o solo arenoso. Então, no solo arenoso, ou seja, de areia, a água consegue penetrar. Então, é um solo permeável. Qual a característica do solo humus? Nós vimos que nós temos um tipo de solo que ele tanto permite a água passar como retém. E a característica dele é que ele é rico e fica úmido. Então, a característica do solo humus é que ele é úmido, solo seco não e nem fica inundado, ele fica úmido, ele não fica seco total, como por exemplo o calcário, nem fica inundado como um solo arenoso, que não permite que a água passe, ele fica úmido, ideal para plantações. Como se chama os buracos bem pequenos que encontramos no solo? Cratera do solo ou poros do solo. Nós vimos que é poros do solo. Qual a importância dos poros do solo? Então tem aqui, ó, no solo existem buracos bem pequenos, aqui chamamos de poros. Esses poros são importantes porque as plantas e outros organismos utilizam a água e o ar ali contidos para a sua sobrevivência. Então, ó, ele utiliza o quê? Organismos utilizam a água e o ar. Organismos utilizam a água e o ar contidos nele para a sua sobrevivência. Por quê? Porque nós, enquanto seres vivos e todos os outros seres vivos, necessitam do ar para a sobrevivência. Sem o oxigênio não há vida e sem água também não. Esses seres orgânicos e que vivem embaixo do solo, eles precisam da água e do ar para sobreviver. Então vamos lá. Curiosidade. Então no caso aqui é mais uma questão de curiosidade, é a questão da minhoca. Uma curiosidade da minhoca. Você sabia? A pele fininha da minhoca pode se tornar um problema caso ela fique exposta ao sol. Por isso que você não vê minhoca passeando pelos cantos aí. Por quê? Porque ela tem a pele muito fina e se ela ficar exposta ao sol, é um pouco complicado para ela que ela pode sofrer sérias queimaduras. A minhoca acabaria secando, pois toda a água do seu corpo sairia pela sua
pele. Então, ao cavar os túneis e se esconder na terra úmida, a minhoca está se protegendo e dessa forma consegue sobreviver. Além dela cavar e se proteger, ela também está abrindo caminhos para a água, para a plantação, irrigações. Ela cria espécie de túneis para as plantações. Então é importante ter minhoca no solo. As minhocas que sobreviveram até hoje possuem essa forma de vida. Passam o dia escondidas em túneis, protegidas da luz e do calor, e saem durante a noite para procurar alimentos. Então, ela sai à noite para procurar alimentos. Uma curiosidade interessante das minhocas, como também nesse vídeo aqui, vocês verem que as minhocas têm mais do que 5 pares de corações, eu acredito. Então ela tem um monte de coração. A quantidade exata eu não lembro, mas eu acredito que são mais de 5 pares de coração ou 5 pares de corações. Mas ela tem uma boa quantidade de coração. Por isso que às vezes a gente tora a minhoca no meio, ela fica se mexendo de um lado do outro. Mas não façam isso, porque a minhoca é importante para o meio ambiente. E assim nós concluímos a nossa atividade. Uma atividade bem lúdica, bem interessante, bem prática. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entrem em contato. Amanhã, dia 11 de junho, não teremos atividades virtuais, por isso que eu estou enviando essa correção no dia de hoje, devido ao feriado de Corpus Christi. Então, retornamos normalmente na sexta-feira, dia 12, com novas atividades, novas perspectivas e boa sorte para vocês, saúde aos seus familiares. Qualquer dúvida, entre em contato. Estamos aqui para compartilhar conhecimentos. Nem eu sei de mais que eu não possa passar e nem eu sei de menos que também não possa aprender. Então eu estou aprendendo muito com vocês durante esse período. É um período difícil, é um período de superação, mas é um período necessário para a construção de dias melhores. E eu tenho a plena certeza que vocês estão se reconstruindo, estão se reinventando, assim como nós, professores. E eu tenho a plena certeza que nós vamos avançar firmes, confiantes e na perspectiva de que em breve estaremos em nossa sala de aula, em nosso convívio, mas cientes da grande bagagem que nós chegaremos em nossa sala de aula com novos conhecimentos, novas habilidades, novas desenvolturas, e assim é a nossa vida. Nós estamos construindo e aprendendo a cada dia. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro. Até breve.